Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema consagração e santificação. Aula número 36. Santificação leva a amar o irmão mais fraco. É importante, mas como é importante nós focalizarmos o lado fraco do cristianismo. Não diria o cristianismo sendo fraco, mas eu diria as partes fracas da estrutura forte que é o cristianismo. O cristianismo é o reino de Deus visível aqui na terra, nas pessoas que seguem a Jesus, discípulos de Jesus, homens falhos, formando uma estrutura forte. Desta forma, nós podemos imaginar um edifício feito de material: cimento, areia, pedra, tijolos, e os tijolos costumam ser fracos, mas colocados no seu lugar com a massa apropriada. A massa também é mole, mas com o tempo ela cura e vem a adquirir rigidez, e assim, coisa a coisa, cada coisa no seu lugar, cada parte no seu lugar, o edifício vai ficando firme, forte, e depois, para ser derrubado, só mesmo com muita violência, com muita força. O cristianismo é assim, é construído de pessoas fracas e com a participação falha de cada parte fraca dessas, o cristianismo fica forte. É o reino de Deus visível aqui na terra. Na realidade, o reino de Deus está dentro de cada um dos cristãos, mas nós podemos ter isso em mente. O reino de Deus se materializa nas pessoas que seguem a Jesus. Cada uma delas é falha, mas o cristianismo é forte. O cristianismo resiste aos séculos, às intempéries, e permanecerá para sempre. O cristianismo é, portanto, a concretização do ideal de Deus com o homem. Uma cidade edificada sobre o monte. O mundo precisa ver, o mundo precisa sentir, saber que os cristãos são gente, eles são falhos, mas Deus é forte. Deus preparou condições para que os cristãos falhos juntos formassem uma estrutura forte, um edifício resistente às agressões e resistente aos embates do mal. O cristianismo é sólido e formado de partes fracas que somos nós. Esta é uma grande beleza do cristianismo. Mas eu queria focalizar o trato das pessoas entre si, em especial no que diz respeito ao irmão fraco. Nós devemos focalizar sempre isto. O cristianismo é constituído de pessoas. As pedras do cristianismo não são organizações, não são estruturas humanas, não é propaganda, não é fama e nem é doutrina, mas são pessoas. As pessoas é que são a verdadeira riqueza do cristianismo. O cristianismo não seria nada sem as pessoas. O cristianismo, templos, organizações, instituições, fama, doutrina, isto não tem valor. Mas o que tem valor pela eternidade são as pessoas, as almas. Sim, por estas Jesus veio dar a sua vida, de forma que nós devemos nunca nos esquecermos de que o cristianismo se manifesta em pessoas. O cristianismo se resume em pessoas transformadas, vivendo relacionadas, edificadas, formando um edifício que testemunha de Deus, um edifício que é para louvor e glória de Deus. E nós nunca devemos trocar as coisas. O cristianismo é gente,
organizações não são cristianismo. Doutrinas, um conjunto de doutrinas chamadas cristãs, isto não é o cristianismo. O cristianismo são as pessoas. E em se tratando de pessoas, a Bíblia traz uma série muito grande de princípios relacionados com o trato entre irmãos. E eu quero focalizar na próxima aula o trato com os desordeiros. Santificação quer dizer separação. Separação do mundo, de tudo aquilo que não foi criado por Deus, de tudo aquilo que não é de Deus. Santificação é a separação. E a nós compete a consagração, é o negarmos-nos a nós mesmos, o entregarmos o nosso amor às coisas materiais. Isto é consagração. Qualquer coisa que você deixe de fazer para o mundo, identificando aquilo como sendo do mundo, por exemplo, nós temos falado no cafezinho, na Coca-Cola, em certas manias, apego à moda, à roupa, à aparência, a corte de cabelo e pinturas, todas estas coisas que você faz, que o Espírito Santo de Deus em você identifica como não sendo de Deus, você consagra a Deus, é a sua parte no processo de santificação. A seguir, Deus efetua em você a verdadeira separação daquilo que é do mundo, dos princípios envolvidos com aquelas coisas. Você consagra o seu apego àquelas coisas, ou seja, você deixa aquelas coisas, ou decide deixar, e Deus efetua o de fato deixar e livra você, separa você dos princípios envolvidos com aquelas coisas, dos princípios mundanos envolvidos com aquelas coisas que você deixou. Deus executa, completa a obra de santificação em você. Separação. Entre os aspectos da separação, da santificação, nós encontramos a separação das pessoas. E para isso é preciso tomar bastante cuidado. Nós vamos focalizar aqui dois tipos de pessoas. Aqueles chamados desordeiros, que é o assunto da próxima aula, e o irmão fraco. Eu quero focalizar hoje o irmão fraco. Irmão fraco, no nosso entender, segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo e também o apóstolo João, não é propriamente aquele que está desanimado, não tem fé, não é aquele que comete pecados de revolta, é insubmisso. O irmão fraco que queremos focalizar aqui é aquele que não resiste às tentações e comete pecados de fraqueza, pecados tipicamente por fraqueza. E nesse aspecto, nesse rol, se encaixam os pecados de sensualidade, os pecados de vícios, os pecados até, digamos assim, de apego a coisas materiais, de idolatria. Nenhum pecado é aceito por Deus, mas há pessoas que querem deixar o pecado e não conseguem. Há pessoas que querem se livrar do apego a carro. Quantos estão idolatrando o seu carro? Há pessoas que querem se livrar do apego ao carro e não estão conseguindo. Há pessoas que querem se livrar do apego a bens materiais, do apego a dinheiro e não estão conseguindo. Há pessoas que querem se livrar da sua língua grande e choram e se entristecem na presença do Senhor, pedem perdão a Deus, mas dali a pouco a sua língua trai e novamente estão falando mal dos seus irmãos. Essa pessoa, ao falar mal, não está propriamente botando a sua vontade para fora. Aquilo é contra a sua vontade. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 7. Ele diz: desventurado homem que sou, eu não quero pecar, mas o pecado que habita em mim faz aquilo que eu não gostaria de fazer. De forma que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este eu estou continuamente fazendo. Desventurado homem que sou. É a expressão do apóstolo Paulo. Quem faz não sou eu, mas é o pecado que habita em mim que está fazendo essas coisas. Aqueles que praticam o pecado da sensualidade, que pecam pelo olho, que pecam pelo desejar, a cobiça, tudo isso são pecados que entram pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos. São pecados que entram em nós através da tentação e atingem
o nosso ponto fraco, o nosso pecado íntimo, o nosso pecado original, a nossa natureza pecaminosa, e essas coisas nos levam a pecar. Então nós pecamos mesmo sem querer pecar, mesmo sem desejar pecar. Nós gostaríamos de não pecar. O nosso eu não quer pecar, mas acontece que o pecado que habita em nós nos leva a pecar. Eu diria que isso é pecado por fraqueza. De alguma maneira, todos nós cometemos esse tipo de pecado, uns mais, outros menos, mas na realidade são pecados de fraqueza. A pessoa peca sem querer pecar. E na Bíblia, no Antigo Testamento, lá em Levítico, nós encontramos a expressão pecado por ignorância. A pessoa não peca sabendo o que está fazendo, não é intencional o seu pecado. Eu faria uma diferenciação. Quando você planeja derrubar o seu irmão, quando você planeja atacar o seu irmão, agredir o seu irmão, seja fisicamente, seja com palavras, isso é um pecado intencional, isso é muito mais sério. Você planejou, você programou aquele pecado, você programou atacar, falar mal, destruir a honra, a reputação do seu irmão. Aquilo não foi um relance, não foi no momento que aconteceu, não foi de repente, não foi uma briga de repente. Aquilo foi programado, foi premeditado. Isto é muito mais sério. Eu não digo que este pecado é praticado por fraqueza, não. Eu digo que este pecado é intencional. Da mesma maneira, outros pecados, como o roubo, a pessoa se prepara para roubar, a pessoa planeja, premedita roubar, a pessoa se prepara até para matar quando vai roubar. Isso é um pecado mais sério. A insubmissão também, quando a pessoa não aceita o líder, continua não aceitando o líder que Deus colocou sobre a sua vida espiritual, ele se revolta contra o líder, difama o líder, fala mal do ungido de Deus, critica, destrói a honra, fica passando para frente fofoca a respeito do líder. Isso é um pecado muito sério. Isso aí não é um pecado de fraqueza. Melhor que ele tomasse 50 garrafas de cerveja do que falasse uma palavra contra o ungido que Deus colocou como autoridade na sua vida. Eu estou mostrando esta diferenciação para colocar o versículo que eu gostaria que você tivesse em mente. 1 João 5,16. Nós temos esta recomendação bíblica que para nós fala muito de perto. Está lá em 1 João 5,16. Uma palavra dura, é verdade. Se alguém vir o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. É a diferenciação. Você exorta uma pessoa a se submeter, a não praticar o pecado da rebeldia, da insubordinação, mas ele não aceita, não acata a sua palavra, ele não aceita aquilo que você fala, e o resultado é que ele comete aquele pecado intencionalmente, premeditadamente, e assim aquilo vai para a condenação da sua vida espiritual. Por esse pecado não adianta mais orar, porque você já falou com a pessoa. Mas há aquele pecado por fraqueza, por esse você deve orar. Para aquela pessoa que cai em pecados sensuais, pecado de bebida e pecado desse tipo, por esse pecado você deve orar, porque este é o irmão fraco. E na maneira como você trata o seu irmão fraco, se vê a sua espiritualidade. O espelho da vida cristã é exatamente o trato do irmão para com o outro irmão. E desta forma você pode visualizar claramente essa distinção, essa diferença. Quando você trata o seu irmão fraco e coloca-se diante dele com amor para ajudar, é uma coisa. Quando você quer destruir a reputação do seu irmão, o trato é outro. De forma que a verdadeira santificação, quando você está separado do mundo, leva você a amar o seu irmão fraco, você a desejar vê-lo crescer, se fortalecer. Isto é a verdadeira santificação. Se manifesta em amor, em compreensão para com o irmão que é fraco, para com o irmão que está naquela situação, não porque quer, mas porque foi levado. Dessa forma, eu digo, a maneira como você enfrenta isto mostra a respeito da sua santificação. Pense nisso, eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar ao seu coração. Amém.
Música